Olá, clientes e amigos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno Maidel, sou advogado militante no litoral do Paraná e com um atraso aí de umas 2 semanas vou dar seguimento à nossa série semanal de vídeos com esclarecimentos jurídicos. E o tema de hoje será a legítima defesa, um tema que tem gerado muitas dúvidas e que tem sido alvo de muitos debates dentro do cenário político e jurídico dos últimos anos, tá certo? A legítima defesa é estampada no artigo 25 do Código Penal, tá? E lá está escrito o seguinte, abre aspas, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, fecha aspas. Percebe-se já de início que é um conceito extremamente amplo e subjetivo. O direito, a área jurídica, como a própria essência já diz, não está no mundo das exatas, mas no mundo das ciências humanas. Então não há respostas pré-definidas e pré-determinadas para as questões práticas do dia a dia. Elas são questões de cunho subjetivo. E por que eu estou falando isso? Porque a legítima defesa não está abarcando situações específicas de se eu fizer isso, acontece aquilo, se eu fizer aquilo, acontece isso. Não. É um conceito amplo, abstrato, que vai ser submetido a julgamento pelo Poder Judiciário e, dependendo da situação ocorrida até por um tribunal do júri, e quem vai dar a resposta a isso será um juiz de direito ou o júri popular. E cada um com os seus convencimentos e as suas opiniões subjetivas sobre o ocorrido. Então não há resposta certa ou resposta errada para cada situação cotidiana. O que eu entendo como algo razoável a se enquadrar com legítima defesa pode não ser a opinião do juiz, pode não ser a opinião do júri popular, pode não ser a opinião do desembargador ou do ministro que vai analisar esse caso posteriormente. Tudo depende desse prisma, dessa análise subjetiva do caso, tá certo? Mas para a configuração da legítima defesa existem alguns requisitos e é sobre eles que eu quero tratar aqui hoje, tá? São 6 requisitos. Primeiro, deve haver uma injusta agressão, ou seja, uma agressão que não está amparada por lei. Então, você vê um oficial de justiça, um policial militar, arrombando a porta da sua residência em cumprimento de um mandado, ou numa situação de flagrante delito, essa agressão não é injusta, ela é justa, permitida por lei. Então não cabe legítima defesa para repelir esse tipo de agressão. É uma agressão justa. Tá? O segundo requisito é a utilização dos meios necessários. Tá? Então, claro, se você só tem uma arma de fogo para repelir uma agressão, não vai ficar sendo exigido aqui, veja, mas o bandido estava com uma faca e você com uma arma de fogo, você estava com um equipamento maior. Não, você pode utilizar sim da arma de fogo, mas tem que estar bem delimitado que era aquele o meio que você dispunha para repelir a agressão injusta. Tá? Você não pode se exceder na escolha do meio. O exemplo que a doutrina usa é daqueles filmes em que você está numa loja de armas e você vê toda sorte de armas ali para utilização. Desde um revólver até uma bazuca. E você, assim, aquela escolha à la carte, pega a arma com maior poder de fogo, mais violenta, com maior poder de destruição. Você não está utilizando dos meios necessários, você está se excedendo nos meios para repelir essa injusta agressão. Tá? O terceiro requisito é a moderação. Tá? Essa agressão tem que ser usada moderadamente. Tá? Então você tem que repeli-la somente com o que for suficiente para cessar a agressão injusta que você está sofrendo. Você não pode se exceder, você não pode continuar a agressão depois ela ter cessado. Exemplo, entra um bandido na tua residência,
levando risco à tua vida, e você atira no bandido. E com um único tiro você já derruba, já incapacita esse bandido e cessa a agressão. A tua legítima defesa acabou por ali. Qualquer novo disparo ou qualquer nova agressão a esse bandido é excesso em legítima defesa. E o excesso é punível com a pena do crime correspondente, tá? Seja aí o homicídio, seja até um vilipêndio de cadáver, caso ele já esteja morto, enfim. Vai responder pelo excesso se houver, tá? O quarto requisito é que essa agressão tem que ser atual ou iminente, ou seja, a agressão é atual, ela está ocorrendo naquele momento, ou ela é iminente, ela está na iminência de acontecer. Não pode ser uma vingança a uma agressão que já aconteceu, tá? Se a agressão já aconteceu, já cessou, não há mais legítima defesa. A agressão tem que estar acontecendo ou tem que estar para acontecer, você tem que se defender dela e não se vingar dela. São conceitos bem diferentes, tá? O quinto conceito, quinto requisito é: você tem que estar defendendo um direito próprio ou de uma terceira pessoa definida. Não basta ser algo indeterminado. Eu achei que a pessoa ia fazer alguma coisa com alguém. Não. Você tem que ver uma agressão que está acontecendo a você ou até naquela situação que acontece muito com o atirador esportivo nos deslocamentos para treinamento. Vê um assalto em andamento, tá? Vê uma briga em andamento, alguma coisa que você vai agir para auxiliar aquela agressão a uma terceira pessoa específica, determinada, tá? E o sexto e último requisito é o elemento subjetivo. Além de você ter todos os elementos anteriores, você tem que saber, você tem que acreditar que está agindo dessa maneira. Você está agindo para repelir uma agressão. Não basta você praticar o ato e depois caçar um motivo para ter praticado aquele ato. Aquele motivo, que é a defesa a alguém, a você ou a um terceiro, já tem que estar determinado desde o começo, tá? Então, delimitados esses requisitos, existem dois tipos de legítima defesa: a real e a putativa. A real ou autêntica é aquela que está de fato acontecendo, você está sofrendo uma agressão. Ou a putativa, que é a imaginária, é a que você pensa que vai sofrer uma agressão. Por exemplo, caminhando na rua, tarde da noite, vem uma pessoa, atitude suspeita, e levanta a camisa ou o casaco próximo de você, numa atitude suspeita de quem vai sacar uma arma para a tua abordagem, para te abordar. Mas na verdade não tinha arma, não ia ser sacado nada. Você não estava ali para sofrer uma agressão iminente, mas acreditava veementemente que estava. Então, cabe a hipótese de legítima defesa putativa, tá? Agora, qual que é a questão principal no que toca à legítima defesa? Você praticou um crime, você praticou uma conduta típica. Essa conduta só não é antijurídica justamente por estar amparada pela legítima defesa. Então, esse fato tem que ser apurado pelo Poder Judiciário. Então, é normal que, por exemplo, quem age em legítima defesa tem aí, no caso de agir com arma de fogo, a sua arma apreendida, vai responder um processo criminal. Num caso de homicídio, possivelmente até irá a júri popular, para só então demonstrar a existência da legítima defesa e ser absolvido, tá? É necessário sim que se responda um processo para ficar bem delimitada a existência desse fato, tá certo? E aí algumas perguntas que são bem frequentes, né? Cabe legítima defesa contra a agressão de um menor ou de um inimputável, né? Uma pessoa que tem problemas mentais? Sim, a resposta é cabe. O menor ou o inimputável pode te agredir, pode te ferir, pode atentar contra a sua vida, tal qual uma pessoa maior e sã. Então, cabe sim legítima defesa contra essas pessoas, tá? E aí perguntas comuns, né? Dei mais de 2 tiros, dei 3, 4, 5 tiros, né? Há excesso, é legítima defesa? Aí é uma questão que fica relegada ao caso concreto e à prova, né?
você pode dar quantos tiros ou quantos golpes forem necessários até cessar a agressão. A questão é provar que de fato isso aconteceu para cessar a agressão e não posteriormente a agressão ter cessado, tá? E o que conta isso depois no processo é o cenário. O processo é uma reconstrução de fatos e vai ser criado um cenário de como aquilo aconteceu. Então, a direção, o ângulo que os tiros entraram no corpo pode demonstrar se a pessoa já estava caída ou não, se foram a longa ou a curta distância, e isso tudo pode impactar sim numa versão aí falaciosa, montada, para fazer parecer legítima defesa algo que não era. Tá? E a última questão que sempre questionam entrou no quintal de casa, pode atirar? É legítima defesa? Não, não é. A agressão tem que ser real, atual e iminente contra você, contra a tua família. Alguém que entra no quintal da tua casa sem uma intenção definida, sem estar ostentando uma arma de fogo, sem tentar arrombar uma porta, não pôs em marcha de ação ainda uma agressão. Então, não há legítima defesa contra o teu patrimônio. Você não pode lesionar, matar alguém em defesa do teu patrimônio. O bem tutelado tem que ser igual ou superior ao bem lesionado. Então, se você está lesionando alguém, no mínimo essa pessoa deveria lesionar ou atentar contra a sua vida. Tá? Se você vai matar alguém, no mínimo é porque essa pessoa tentaria matar você. Você não pode atentar contra uma vida para salvaguardar patrimônio, por pior que essa vida seja. Tá? Não vai ser acatado legítima defesa nesse tipo de situação. Tem que sempre ter em conta a questão do cenário. O que esse cenário vai mostrar para a autoridade policial depois? O que esse cenário vai mostrar para o Poder Judiciário depois? A tua versão é coerente ou a tua versão não é coerente? Isso que tem que ser levado em consideração. A legítima defesa é um tema muito amplo, muito subjetivo, e cada questão pode ter um enquadramento diferente, mesmo porque até questões idênticas, de acordo com como elas foram apresentadas ao processo ou a prova que elas tiveram no processo, podem ter resultados diferentes. Então, o que eu tentei hoje foi trazer um vídeo mais sucinto possível para esclarecer o tema e apresentar os seus conceitos, tá certo? Então, quem assistiu o vídeo até o final, eu agradeço. Relembro aos clientes, seus amigos no escritório, que todos esses vídeos que nós fazemos ficam armazenados na nossa plataforma do YouTube e podem ser acessados posteriormente. E relembrando aqui sempre o convite, havendo dúvidas e necessitando de informações, procure o seu advogado. Um abraço.